programa Tema Livre de hoje recebe o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Wesley Monea dos Santos, Wesley da Dialogue. Ele nasceu em São Caetano do Sul no dia 19 de setembro de 1998 e vive aqui em Araçatuba há quase 25 anos. Disputou sua primeira eleição em 2020, elegendo-se o vereador mais jovem da história da cidade. Seja bem-vindo, Wesley, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Suzy, é um prazer estar aqui ao seu lado no Tema Livre. Como foi a sua vida antes de se tornar vereador? Conte um pouquinho pra gente. Olha, Suzy, eu sou o filho do meio de 5 filhos, né, do meu pai e da minha mãe, e que passaram por algumas dificuldades. Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, que não concluíram os estudos, infelizmente, por terem que trabalhar desde muito cedo, mas que fizeram muita questão de que os filhos sempre estivessem na escola, estudando, que concluíssem o ensino médio. Então, antes de ser vereador, eu também comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, depois fui trabalhar em outros lugares, mas sempre muito focado nos estudos. Isso, nós e os meus pais fizemos muita questão de ter esse estudo, essa atenção, porque a gente sabia que a educação ela seria muito importante nas nossas vidas, como é. Sempre envolvido em causas sociais, Wesley? Conselhos, comitês, comissões? Sim, através da educação, inclusive, eu concluí o ensino médio no Abranches José, escola aqui da nossa cidade. Desde lá do Abranches comecei a participar de Grêmio Estudantil, então participando dos movimentos estudantis da nossa cidade. E aí, do Grêmio Estudantil, eu tive a oportunidade de participar de outros espaços. Através do Grêmio, eu participei da fundação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, aqui de Araçatuba, então sou um dos membros fundadores. Logo em seguida, quando eu entro também na universidade e venho aqui na Câmara, através de um estágio, trabalhar representando o Legislativo Municipal no Conselho da Juventude. Depois disso, fui para o diretório acadêmico do curso de Direito, lá na Unitoledo, e aí não parei mais de participar destes espaços. O senhor é estudante de Direito, é bolsista do ProUni, já participou inclusive da Comissão Local de Acompanhamento e Sim. Controle Social do Programa Universidade para Todos. Como o senhor vê essas políticas públicas educacionais, como o ProUni? Olha, o ProUni é o que me possibilitou continuar os estudos. Quando eu entrei aqui na Câmara através do estágio, comecei o curso pagando a minha mensalidade, tinha um desconto da universidade, mas se tornou inviável no segundo ano de faculdade por conta do preço da faculdade. Faculdade a gente sabe hoje que não é acessível a muitas pessoas. O meu pai, assim como o pai de muitas outras pessoas, não tinha condição de custear a minha universidade. Então o ProUni é o que me fez permanecer na universidade. É um programa muito importante, inclusive de combate a desigualdades no nosso país. Eu sou bolsista do ProUni, mas também sou através da lei de cotas, que é uma outra lei muito importante para combater desigualdades no nosso país. E o acesso à universidade, à educação do ensino superior é importante, e essas são as ações que nós temos através do Enem aqui no nosso país, para que nossos jovens, para que as pessoas mais pobres e mais comuns estejam também nesses lugares acadêmicos. O senhor sempre estudou em escola pública. Hoje, qual a avaliação que faz do ensino público no Brasil? Olha, vou fazer em 2 recortes. Primeiro, o ensino público municipal. É importante dizermos que o nosso município, ele hoje é um dos municípios que tem um índice de desenvolvimento da educação básica mais alto do nosso estado, e isso é fruto de um trabalho de toda a rede escolar, um trabalho de acompanhamento da criança na alfabetização, um trabalho de acompanhamento também em outras áreas sociais que a criança passa na escola. Então, da educação municipal, nós vemos com uma boa qualidade o ensino. É um ensino diferenciado. Exato, exato. E da educação estadual, temos algumas questões que estamos atualmente observando, como a implementação do ensino integral, as PEIs, no estado de São Paulo.
em que a maioria, grande parte das escolas do nosso município funcionam hoje em período integral, então o jovem ele entra ou de manhã e sai aí às 2, 4 horas da tarde, ou entra no período da tarde e sai às 9, 10 horas da noite e passa todo esse tempo na escola. O ensino integral é muito importante, mas para que haja condições de fato para que os jovens desenvolvam tanto tempo dentro da escola, é necessário uma melhor estruturação da escola, inclusive com o corpo docente. A gente sabe que o Estado de São Paulo há muitos anos não realiza concurso público, a maioria dos professores no Estado são contratados, então não tem estabilidade, não tem a segurança, né, de um cargo público. Houve um concurso recentemente, a gente espera que sejam chamados, mas essa avaliação que a gente faz do ensino no Estado. Há muito o que melhorar, não só para os estudantes que estão, mas também para toda a rede escolar, professores, diretores que precisam de uma estrutura melhor para conseguir desenvolver a educação. Com relação à violência nas escolas públicas, é uma crescente, é uma preocupação e isso acaba refletindo na qualidade do ensino? Sem dúvida, Suzy, a gente percebe hoje nas escolas públicas e privadas que as questões sociais e também psicológicas, emocionais, exato, dos estudantes, dos profissionais de educação, elas têm sido apresentadas com muito mais força. A gente vê uma criança desde muito cedo apresentando ansiedade, outros problemas psicológicos, e isso reflete, é claro, na violência que nós temos visto dentro das escolas e que não irá se resolver apenas com o aumento do efetivo, o aumento da segurança, mas também pensando nas questões emocionais de quem está dentro da escola, a gente vai conseguir resolver esse problema. Uma questão agora pessoal, por que o direito como área de formação profissional? Olha, desde muito novo eu me interessava pelas leis, gostava muito de aprender as leis. Eu tinha, quando criança, o costume de assistir à TV Câmara e à TV Senado, que as crianças geralmente assistem desenhos, né? E eu gostava de assistir porque eu gostava daquela discussão e, além disso, me interessava pela legislação. Então, desde pequeno eu já falava para os meus pais que eu faria o curso de Direito, por isso que eu escolhi, para saber um pouco mais sobre a legislação, sobre a nossa Constituição Federal. Então, no curso de Direito, que também me ajudou muito para o exercício do nosso mandato, a gente aprende sobre as competências legislativas, sobre o processo de criação de uma lei, sobre cláusulas pétreas da Constituição Federal. Por isso, então, eu me interessei pelo curso de Direito. Como já dito, o senhor é o vereador mais jovem da história de Araçatuba. O que a sua eleição representa principalmente para a juventude araçatubense? Olha, a gente que entende a importância da representatividade via nas legislaturas anteriores uma necessidade de um mandato que estivesse conectado com a juventude. E para isso, é claro, só os jovens sabem quais são as necessidades, quais são as políticas públicas necessárias para a juventude. Então, a minha eleição enquanto vereador mais jovem da nossa cidade representa a chegada em um espaço de poder para que a gente consiga, através das políticas construídas na nossa cidade, mudar essa realidade e fazer com que mais jovens estejam participando ativamente da política. Então, esse, inclusive, é o nosso compromisso, chegar como vereador mais jovem, fazer um bom mandato, mas também um mandato que abra a possibilidade de mais jovens estarem próximos da política e da nossa Câmara. Nesse sentido, então, qual a sua avaliação, o balanço neste momento? Os jovens de Araçatuba têm se aproximado, se envolvido mais com movimentos políticos e sociais na nossa cidade? Sem dúvida, Suzy, a gente percebe essa mudança em toda a sociedade. A gente vê hoje a sociedade muito mais próxima das discussões que acontecem aqui nesta casa, e é muito importante que todas as pessoas estejam próximas da política, mas nós percebemos também uma maior participação da juventude nas visitas que temos feito, nos projetos, inclusive, que temos feito. Muito deles nasceram e foram construídos com a participação de jovens em nosso gabinete. Durante as sessões da Câmara também a gente percebe a participação dos jovens muito mais ativa. E uma outra ferramenta que também foi fundamental para isso são as redes sociais. A discussão política ela passou para as redes sociais, o que é o importante, o que é bom, porque as pessoas ficam sabendo mais rápido, né, das informações, e como os jovens dominam as redes sociais, logo eles passaram a participar mais também
dessas discussões. Um desses projetos que aproximou os jovens para a política, trouxe eles para essas discussões, sem dúvida é o projeto Visite a Câmara. Sim. Um projeto institucional da Câmara de Araçatuba, desenvolvido aí em parceria com as comissões permanentes de educação e da juventude, as quais o senhor é o presidente hoje, né? Como esse projeto tem funcionado aqui na casa e, de alguma forma, como ele tem contribuído para toda essa formação política e cidadã dos nossos jovens? Bom, Suzy, o Visite a Câmara ele é uma resolução apresentada pelo nosso mandato para, de fato, regulamentar as visitas das pessoas ao nosso Poder Legislativo. Ele é feito em parceria com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal e as Comissões de Educação e da Juventude. E desde 2021, a gente tem visto um aumento muito grande do número de jovens, principalmente jovens de escolas públicas, que estão aqui presentes na Câmara Municipal. E quando a gente fala sobre participação ativa na política, não há como participar sem saber como ela funciona. Por isso é fundamental nas visitas a gente explica para os jovens o funcionamento do nosso Poder Legislativo, então o que é a mesa diretora, as discussões, as sessões ordinárias. Os jovens conhecem também a estrutura da nossa Casa de Leis, então como ela funciona internamente, o papel, por exemplo, do presidente da Câmara, que representa institucionalmente a nossa casa. Então eles saem daqui sabendo como funciona a Câmara Municipal e sabendo também como eles podem participar desse dia a dia da Câmara. Em 2022, quando entregamos o nosso relatório de prestação de contas dos 2 primeiros anos, nós fizemos a contagem que mais de 600 jovens já tinham, através do nosso mandato, visitado a Câmara Municipal, e a gente pensa que com o ano de 2023 a gente passa aí de 1.000 jovens que estiveram presentes aqui no Legislativo. E há também outros projetos já aprovados pela Casa que beneficiam a juventude araçatubense. Sem dúvida. Nós temos o projeto que foi construído junto com a nossa Comissão da Juventude, que o vereador Arnaldinho e o Nelsinho fazem parte, que é o programa de incentivo dos jovens ao primeiro emprego, à formação profissional. Ele foi apresentado também lá em 2021. Ele aguarda a regulamentação do Executivo, estamos trabalhando para isso também. Temos o programa e a semana de incentivo ao voto a partir dos 16 anos. A gente sabe que é muito importante que as pessoas participem das eleições, e não só das eleições, mas também no dia a dia político, e definir quem é que vai representá-lo nos espaços de poder é fundamental. Por isso nós criamos também a semana de incentivo ao voto. Temos já algumas ações sendo preparadas para 2024, através da Comissão da Juventude, a Comissão de Educação, através também da comissão do nosso mandato. Suzy, a gente tem visitado as escolas do nosso município para saber... Tem ouvido a juventude? Sem dúvida. Para saber a qualidade da educação, para saber também quais são as necessidades dos jovens na educação. Nós tivemos, nesses 3 primeiros anos de mandato, algumas consultas públicas que foram feitas com a participação da juventude. A gente recebe frequentemente no gabinete jovens para discutir as demandas que eles trazem também. Então a juventude vem sendo ouvida, mas mais que isso também temos dado andamento nas demandas e nos problemas que a juventude enfrenta. Conta pra gente, Wesley, quais são os principais anseios dos jovens hoje? O que você mais escuta? Olha, no gabinete, nas visitas que faz? Olha, os maiores anseios da juventude é a falta de oportunidades, principalmente no mercado de trabalho. A gente sabe que emprego está difícil para todo mundo, mas para o jovem que não tem, exato, que não tem um primeiro emprego, que não tem uma formação profissional, muitas das vezes, essa dificuldade é muito maior. Por isso, nós temos pensado aí nesse programa, né? Tem outras demandas da juventude, como a educação, o transporte público, a falta de espaços públicos para a juventude participar, ocupar. Então, nós temos ouvido bastante a juventude. Trabalho tem, e tem bastante, né? O vereador Wesley da Dialogue se declara negro. Qual o trabalho que tem sido realizado pelo seu mandato em defesa dos negros no município? Olha, uma das principais proposituras apresentadas pelo nosso mandato na casa, eu tenho dito isto com frequência, é o Prêmio Carolina Maria de Jesus. Nós instituímos aqui na Câmara Municipal uma premiação
a ações e projetos de pessoas físicas, jurídicas, sociedade civil, que combatam o racismo na nossa cidade, como forma de incentivar que práticas e ações antirracistas sejam feitas através da população com o incentivo do poder público. Em 2023, esse ano, tivemos a segunda edição do Prêmio Carolina Maria de Jesus, com 12 finalistas, 12 ações que são fundamentais para o combate ao racismo através da educação, da cultura, da pesquisa. Então essa aqui, durante o nosso mandato, é a principal ferramenta que criamos para o combate ao racismo e para que a gente tenha aí ações antirracistas sendo elaboradas na nossa cidade. Vale destacar que os vencedores desse prêmio são escolhidos pela população. Exato. A votação é popular por meio eletrônico. E no ano de 2023 foram muitos votos. Exato, né? Foram mais de 1.900 votos registrados que definiram os 3 vencedores do prêmio, mas como eu disse também na cerimônia, na solenidade, é importante que nós tenhamos a votação do público para definir quem são os 3 primeiros colocados, mas mais que isso é fundamental que todas as ações, independente de quantos votos tiveram, estejam sendo construídas. O prêmio está ganhando visibilidade, isso é positivo porque a ideia é que ele se torne tradição do município. Exatamente. Né? E as mulheres também têm sido lembradas em sua atuação parlamentar, né? Quais os projetos voltados hoje em defesa das mulheres? Sem dúvida, Suzy. Desde a nossa campanha, nós defendemos a necessidade do combate à violência contra as mulheres e já desde o início do mandato nós temos atuado nesse sentido. O primeiro projeto de lei que o nosso mandato coletivo protocolou nesta casa é o que insere noções da Lei Maria da Penha na educação municipal, nas escolas municipais, como forma de combater a violência contra as mulheres, mas que também afeta as crianças, afeta toda a família e que muitas das vezes a escola é o primeiro lugar onde a criança se sente segura para relatar os casos sofridos que principalmente acontecem dentro do lar. Então nós temos a Lei Maria da Penha nas escolas, na escola nós temos também o programa de combate à pobreza menstrual, que leva o nome da jovem Melissa Kaori, que é uma jovem que realizou uma ação aqui na nossa cidade de combate à pobreza menstrual para que todas as pessoas tenham acesso ao absorvente íntimo através do poder público. Recentemente também, e estamos trabalhando para a regulamentação, construímos um mapa de enfrentamento à violência contra a mulher, porque é importante que a gente construa políticas públicas, mas nós precisamos estudar o avanço dessas políticas, o impacto dessas políticas. Então, o mapa ele pretende nos dar números, gerar números de como, de onde a violência mais ocorre, para que a gente consiga também atuar como poder público nesses focos onde a violência ocorre. De uma forma ou de outra, todos esses projetos já saíram ou estão saindo do papel, estão sendo concretizados. Todos foram aprovados, alguns já regulamentados. O mapa da violência, como eu disse, a gente está trabalhando com o executivo na regulamentação, que mais importante que aprovar é ter a lei funcionando aqui na cidade. Exatamente. Uma das comissões especiais de vereadores que o senhor já integrou buscou soluções para os problemas do transporte público coletivo de passageiros no município. Quais as principais reclamações dos usuários hoje? Como melhorar a prestação desse serviço? Olha, nós desde 2021 também temos trazido essa discussão aqui para a Câmara Municipal. É importante pontuarmos que o transporte público hoje no nosso município ele é uma concessão, então ele é realizado por empresa, mas ele continua sendo um serviço público, por isso temos essa responsabilidade de, através do Legislativo, representar os interesses da população para que o Executivo, junto com a empresa, melhorem o serviço. Então, lá em 2021, nós realizamos uma consulta pública sobre o transporte, criamos essa comissão especial para discutir o assunto aqui na Câmara, que inclusive teve como resultado também uma audiência pública nesta casa para ouvir a população, e a maior das reclamações, sem dúvidas, é a qualidade dos ônibus que hoje realizam o transporte público. O preço das passagens também é uma reclamação, principalmente daquelas pessoas que todos os dias dependem do serviço para ir, do transporte para ir e voltar do serviço. E uma das reclamações também é a superlotação, principalmente
nos horários de pico aqui da nossa cidade, do trânsito, que também tem gerado muitos atrasos nas linhas. Então, essas duas questões, elas se conversam porque elas ocorrem diariamente, quase que no mesmo horário. Então, no início da manhã e no final do dia, onde as pessoas estão voltando ou indo para o serviço. Como o transporte hoje, é importante lembrar que ele não funciona nos horários em que funcionava antes da pandemia, que era de meia em meia hora nos bairros, e no terminal hoje funciona apenas um ônibus rodando por hora. Então tem gerado superlotação dentro dos carros e, além disso, nos horários de pico da nossa cidade, o transporte chega a atrasar aí 30, 40 minutos. Quais as alternativas para sanar todos esses problemas, né? E oferecer um serviço de melhor qualidade para a população? Olha, uma das coisas que nós temos discutido e que também nós avaliamos com o trabalho desta comissão é que não há como garantir melhoria no transporte público sem que o poder público invista neste serviço. É a subvenção. Exato. Então resta claro que é necessário que o poder público assuma em partes o custo deste serviço, mas paralelo a isso é importante que a empresa invista também na troca dos carros, isso a gente até já tem percebido, volte com o horário de funcionamento de 30 em 30 minutos, porque são menos pessoas dentro dos carros para serem transportadas. E também sugerimos à nossa Secretaria de Mobilidade Urbana a criação de corredores exclusivos de ônibus, o que já vemos em outras cidades, mas que na nossa ainda não existe, pelo menos nestes horários de picos, então que avenidas principais da nossa cidade, como a Brasília, a Pompeu de Toledo, a Baguaçu, tenham corredores exclusivos de ônibus nos horários de pico, porque isso também contribui para que os ônibus não atrasem a chegada no terminal. O investimento em transporte alternativo, por meio de vans, por exemplo, seria também uma saída? Sim, com certeza. É importante que a gente invista e, além disso, incentive as pessoas a utilizarem as maneiras de transporte público, que geralmente conseguem transportar mais pessoas por vez, inclusive por conta do meio ambiente, que é uma preocupação que a gente tem. A mobilidade é uma, que mais carros transitando individualmente, o trânsito ele fica mais complicado, mas a emissão de gases poluentes também é uma preocupação. Pois é, meio ambiente, essa é outra questão que tem gerado polêmica no nosso município, principalmente no que diz respeito às podas radicais de árvores, ao corte de árvores que já estão tão escassas. Como o seu mandato parlamentar tem contribuído nessa área? Bom, um dos papéis do vereador é a fiscalização, então é importante fiscalizarmos a prestação de serviços do poder público. Nós temos uma legislação ambiental em que impõe regras para a poda de árvores. Que precisa ser observada e respeitada. Exatamente. E também a compensação ambiental é uma outra preocupação do nosso mandato. Nós, durante esses anos de mandato, já apresentamos requerimento pedindo informações sobre o número de dívidas ambientais como forma de compensação no nosso município. Então, o município tem uma dívida ambiental grande de compensação ambiental, mas, por outro lado, munícipes, empresas da nossa cidade que também realizaram ou podas drásticas ou a supressão sem autorização, também têm uma compensação ambiental a ser feita que precisa ser respeitada. Agora, enquanto mandato também, ao longo desses anos, nós apresentamos na casa um anteprojeto de lei que foi encaminhado ao Executivo para que a gente construa em Araçatuba um fundo do meio ambiente, Fundema, através do Conselho Municipal também de Meio Ambiente, para que a gente tenha recursos sendo arrecadados e que sejam diretamente utilizados no meio ambiente aqui na nossa cidade. Temos também, através do nosso mandato e do nosso movimento Dialogue realizado, ações na cidade. Uma delas foi a de recuperação total de uma área de preservação permanente da nossa cidade, que fica lá no Morada dos Nobres e abriga uma das nascentes do córrego Machadinho, que é um córrego que abastece a nossa cidade.
e que por mais de 30 anos foi um lixão a céu aberto, com fogo, com animais mortos jogados, com todo tipo de coisas, de materiais sendo jogados e descartados ali, e hoje o que a gente percebe é uma realidade completamente diferente. Uma área recuperada, com diversas árvores plantadas, fizemos um cinturão de árvores para proteger o local junto com a Secretaria de Meio Ambiente, e temos feito também diversos plantios na cidade, também como forma de combater o déficit ambiental da cidade, que é muito grande. Vereador, antes de encerrarmos esta entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos jovens, principalmente aqueles que moram em regiões periféricas da nossa cidade, como é o seu caso. Bom, eu sou morador do bairro Águas Claras, é importante a gente citar e pontuar que as periferias da nossa cidade e os jovens precisam estar participando da política, participar das discussões políticas, mas mais que isso, precisam também estar nesses espaços de poder. Porque, como eu disse e reforço, apenas os jovens sabem as necessidades da juventude, apenas as pessoas que vivem nas periferias da nossa cidade sabem as dificuldades enfrentadas no dia a dia, com a falta de infraestrutura, com a falta de acesso a lazer, cultura, educação e tantas outras coisas. Então, o recado que eu deixo a todos os jovens, a todas as pessoas das periferias, estejam próximas do legislativo da nossa cidade, estejam próximas das discussões políticas, que apenas através da política a gente consegue mudar a nossa realidade. Com certeza. Uma observação sua, as periferias da cidade estão sendo notadas, estão recebendo maior atenção do poder público hoje ou continuam abandonadas? Sem dúvida estão, e não só através do nosso mandato, a gente sabe que todos os vereadores têm um trabalho muito próximo à população, mas quando a gente está aqui nesse espaço de poder, diariamente recebendo as reclamações, recebendo as demandas e levando essas demandas até o Executivo Municipal, que tem o papel de executar os serviços da nossa cidade, sem dúvida estão sendo mais atendidas, mais vistas, e a gente vê o poder público chegando de diversas formas nas periferias. Vereador Wesley da Dialogue, obrigada por essa entrevista, obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência, o seu conhecimento, mesmo sendo tão jovem. Imagina, Suzy, eu que agradeço o espaço e parabéns à nossa Câmara, a você e todos os funcionários por esse trabalho que é fundamental para a população. Obrigada, vereador, e obrigada a você pela companhia. A gente se vê no próximo programa Tema Livre. E até lá, continue acompanhando todas as atividades da Câmara Municipal de Araçatuba por meio das nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Acesse o QR Code que aparece na tela ou o site aracatuba.sp.leg.br. Até mais!